Capítulo 71. Rod O'Meara olhava de soslaio para a mulher elegante ao lado. Ela era tão educada e tinha uma presença tão magnética que ele mal podia acreditar que era a garota de pés descalços, vestindo roupa remendada e avental, que um dia ouviu suas histórias de fadas e duendes, de olhos arregalados ao pé da lareira. Ela então voltou seus admiráveis olhos azuis para ele, e a dificuldade se foi. A menina ainda estava ali, nos olhos dela. Agora o rosto era de uma mulher, bem marcado pelos anos, mas os olhos ainda eram tão excitantes, tão vivos como de uma criança, aconchegantes, embora duros, rebeldes. Ela herdara aqueles olhos do pai, pensou Rod, bem como a rebeldia. Fora a rebeldia que levara Paddy a se filiar e trabalhar pelo sindicato, e a filha dele a escapar de Whitechapel e obter um extraordinário sucesso. De repente, ao pensar no velho amigo, ele se sentiu triste, mas fez o que pôde para esconder a tristeza. Não queria deprimir Fiona com lembranças tristes e estragar aquela maravilhosa reunião. Ela chegou à casa para jantar e Grace tinha preparado uma autêntica refeição inglesa, rosbife e pudim Yorkshire com todas as guarnições. Rolaram lágrimas e risos da parte de todos quando ele abriu a porta para recebê-la. Nem ele nem Grace conseguiam acreditar no quanto ela havia mudado. E Fiona, por sua vez, não queria se desgrudar dos dois. Não deixou que ele pegasse seu chapéu, nem que Grace lhe servisse uma xícara de chá. Antes que pudesse abraçá-los vezes e vezes seguidas. O condutor a tinha seguido, segurando as caixas dos presentes que ela havia comprado em algumas das lojas mais elegantes de Nova York. Para Grace, ela deu um chapéu de tirar o fôlego e 2 brincos de rubi. Para Rod, um lindo casaco de cachemira e um jogo de abotoaduras de ouro. Para as crianças, Patrick, o mais velho com 9 anos, Emily com 7, Rod Jr. com 4 e Stephen, que acabara de completar 1 ano de idade, ela levou brinquedos, jogos e guloseimas. Durante o chá na sala de estar e posteriormente durante a refeição na sala de jantar, conversaram sobre os últimos 10 anos. Rod e Grace falaram de suas vidas e da promoção dele na polícia. E Fiona narrou o que tinha vivido. Quando terminou, ela fez uma pausa de alguns segundos e disse em seguida: "Não falei uma coisa para vocês. A razão de minha súbita partida com Simi. Desculpem por isso. Vocês dois..." Rod notou que as palavras se tornaram difíceis para ela e carinhosamente pediu que ela se calasse. "Não, tio Rod, eu quero falar. Isso me incomoda há 10 anos. Eu sinto muito. Do fundo do coração, por ter partido sem informar meu paradeiro para o senhor, sem agradecer-lhe pessoalmente por tudo que o senhor fez por mim. Mas houve uma razão para isso. Uma razão que agora eu quero revelar, que eu preciso falar." Ela desviou os olhos de Rod e Grace e os pousou nas crianças, "mas acho que aqui não é apropriado." "Por que você e Rod não dão uma volta, Fiona?" sugeriu Grace. "Assim eu poderei lavar a louça e vocês terão a chance de conversar a sós. Comeremos a sobremesa quando vocês voltarem." Rod e Fiona saíram em seguida para dar uma volta no Parque das Redondezas. Aquele dia de julho terminava, mas o sol ainda aquecia naquele céu despido de nuvens. "Não há nada mais bonito que o verão da Inglaterra, não é?" disse Fiona, admirando um tremoceiro. "Antes eu não notava. Achava que Whitechapel era horrível em qualquer estação. Mas hoje passei pelo Hyde Park e me dei conta
de que nunca tinha visto algo tão agradável. Rod concordou com ela. Ele a ouviu falar do clima, das flores e de Londres, se perguntando por que ela falava de tudo, menos daquilo que os tinha feito sair para conversar. Será que era alguma coisa relacionada com Joe? Premeditadamente, ele não fez menção ao nome do rapaz, porque achava que esse assunto dependia da vontade dela. Ou será que era alguma coisa que tinha a ver com aquele dinheiro que, segundo Sheehan, ela roubara de Burton? Fosse o que fosse, a hesitação dela em falar era um sinal de que o assunto deveria ser doloroso para ela. Ele então achou que era melhor começar logo a conversa, como se fosse tirar o esparadrapo de uma ferida de uma só vez. Você quer me dizer alguma coisa, mocinha? Ele perguntou por fim. Fiona balançou a cabeça. Ela estava com os olhos voltados para a frente, e ele pôde ver que o queixo dela tremia. Quando ela se virou para olhá-lo, ele notou que havia uma nova expressão no olhar de Fiona. Era uma mistura desconcertante de pesar e raiva. Aliás, não era raiva e sim ódio. Totalmente inédita para ele. Ele já tinha visto uma dor dilacerante nos olhos de Fiona durante o tempo em que ela viveu na casa dele, como também vira o desespero. Mas nunca tinha visto o que agora via. Pois é, tio Rod, eu estava tentando encontrar um jeito de dizer, tentando encontrar coragem. Fiona, filhinha, você não precisa trazer os fantasmas do passado. Preciso sim. Seria bom que fosse assim. Ela apontou para um banco. Vamos sentar. Eles se sentaram e ela começou a falar. Sua história, guardada por tanto tempo, saiu em um jorro. Ela contou tudo para Rod e quando terminou ele estava afundado no banco, como se tivesse levado um soco no estômago. Desculpe, tio Rod, eu sinto muito. Ela pegou a mão dele. Ele precisou de um tempo para conseguir falar. Por que você não me contou isso antes? Ele perguntou por fim. Por que não me procurou em vez de fugir? Nós podíamos prendê-los. Fiona balançou a cabeça. Não, tio Rod, pense. Além de mim não havia nenhuma outra testemunha. Ninguém para confirmar a minha acusação contra Burton. E eu sabia que estava correndo perigo. Eu poderia tê-la protegido, poderia mantê-la a salvo. Como? Ela perguntou com tato. O senhor teria que ficar comigo a cada minuto do dia. E no instante em que o senhor virasse as costas e saísse para o trabalho ou para o pub, para se encontrar com Grace, Sheehan atacaria. Além do mais, eu já estava em perigo, e não queria colocar o senhor e a Grace também em perigo. Eu tinha que fugir. Fiz a melhor coisa, a única coisa que podia fazer. Rod concordou. Ele imaginava o medo e o desespero que ela sentiu. Pede, assassinado. Ele foi tomado pela dor quando pensou nisso. Abaixou a cabeça e chorou. Durante todos aqueles anos, ele achou que a morte de Paddy tinha sido acidental e ainda assim era difícil aceitar, mas isso... Perder o melhor amigo que tinha por causa da ambição de um homem era incompreensível. Ele chorou por um longo tempo, e mesmo quando já não havia lágrimas para chorar, permaneceu sentado completamente inerte. Em dado momento, ouviu a voz de Fiona perguntando se ele estava bem. Ele ergueu a cabeça e enxugou os olhos. Eu só estava pensando nisso tudo, disse. Em como é injusto. Aconteceu há 10 anos e eu entendi o que você disse sobre a falta de outras testemunhas, mas ainda assim, deve haver um jeito de fazer com que Burton e Sheehan paguem pelo que fizeram. Essa ideia está martelando na minha cabeça, mas não consigo encontrar uma forma de pôr as mãos neles, ou pelo menos em um deles.
Eu posso fazer isso, eu acho. Posso pegar um deles. Como? Fiona explicou seu plano de tomar a Burton Tea e sua luta judicial contra Randall Felgin. Rod não entendia com clareza os meandros do mercado de ações, mas sabia o bastante para entender que quem possuísse 52% das ações de uma companhia seria o dono dela. Então, ele disse, logo que você conseguir suas ações, a Burton Tea será sua, não é? O que diz o Pearson? Quanto tempo ele acha que levará para obtê-las? Ele não sabe. Meu advogado de Nova York acha que pode levar anos. Anos? Ah, Jesus. E não se trata apenas de um processo longo, também será muito feio. O que você está dizendo? Até então, Fiona maquiara a verdade sobre o seu casamento com Nick. E agora contava a história toda para Rod. Explicou que Randolph Elgin usaria o homossexualismo de Nick para argumentar que o casamento deles fora uma farsa e que o escândalo poderia prejudicar e até mesmo destruir os negócios dela. De verdade? Ele perguntou. Sim, ela respondeu. E disse como era a imprensa de Nova York, com um apetite insaciável por fofocas. O meu próprio casamento foi para evitar um escândalo, continuou. Mas, tio Rod, a verdade é que já não estou dando a mínima para escândalos. Vou arriscar os meus negócios para obter estas ações, mesmo que consiga arruinar o Burton. Como ficará o Sheehan? Rod pegou uma vara e começou a brincar com ela enquanto digeria tudo o que Fiona tinha dito. O que temos de fazer é pôr um rato contra o outro, mas ainda não sei como fazer isso. Pelo menos por enquanto. Mas de uma coisa eu sei. Nunca vi advogado nenhum fazer alguma coisa depressa. Deve haver uma maneira de acelerar os acontecimentos e agarrar o Sheehan de lambuja. Só que ainda não estou vendo como. Fiona suspirou. Nem eu. Os dois ficaram em silêncio, olhando o anoitecer. Até que as badaladas do sino da igreja lembraram a Rod que já era hora de voltar para Grace e as crianças. Ambos se levantaram. Ele notou que Fiona estava muito pálida e arrasada, e se deu conta de que ela havia carregado aquele segredo por 10 anos, sozinha, e que ele era a primeira pessoa para quem ela contava, ali, de pé, enquanto a observava. Seu coração doeu por ela. Pelo sofrimento e pelo terror que ela vivera. Pelo fato de que, mesmo com tudo o que tinha acontecido, ela não se deixou arrasar pela amargura e raiva. Sim, se agora havia uma sombra no olhar dela, também havia luz. A mesma luz clara e poderosa que brilhava quando ela ainda era menina. Sem palavras, ele a puxou para si. Aquela menina era órfã. Até o marido que ela amava estava morto. Mas ela o tinha. Ele a amava como a uma filha e faria de tudo para ajudá-la. Eles não podiam desfazer o passado, mas podiam mudar o futuro. Você não está mais sozinha, querida, nunca mais. Ele sussurrou, com convicção. Nós os pegaremos, nós dois juntos. Capítulo 72. Fiona franziu a testa tentando se lembrar do endereço da agência de publicidade onde teria que estar em 10 minutos. Número 23 da Tavistock Street, está bem? Ela disse em voz alta de pé, na calçada do cruzamento da Savoy Street com Strand. A Tavistock é a continuação da Southampton, que por sua vez é uma continuação da Strand? Ou é o número 32 da Tavistock? Ela suspirou. Você já notou que está falando sozinha? Murmurou procurando o endereço dentro da bolsa. Até que achou o papel número 32 certinho. Então vamos, mas desta vez sem cochichos. Seguiu rumo a oeste, descendo pela Strand,
com os lábios cerrados. Não falaria sozinha outra vez. Odiava essa mania, deixava-a assustada. Isso parecia o primeiro passo na direção da insanidade. Era uma mania que quando começava e antes mesmo de se saber onde se estava, você já parecia com um daqueles pobres coitados que passam pelas calçadas conversando com um companheiro invisível. Ela geralmente controlava este impulso, mas hoje estava tão distraída que esqueceu. Já tinha se passado uma semana depois do encontro que teve com Neville Pearson, e ele ainda não havia se manifestado. Ela achou que isso era um mau sinal. As coisas deviam estar piores do que ela esperava. Quais seriam as táticas que os advogados de Eugen preparavam? O que teria que fazer para ter aquelas ações? E quando isso aconteceria? Ela também não tivera notícias de Rod. 2 dias se passaram desde o encontro que tiveram e ela não havia recebido nenhum bilhete, nenhuma visita. Nada que indicasse que ele havia achado um jeito de agarrar Sheehan. Se ao menos ela pudesse ter nas mãos as ações, se ao menos Rod encontrasse um jeito de pegar Sheehan, se ao menos... Fiona prosseguia pela Strand até a Southampton Street. Na direção de Covent Garden, olhou para o seu relógio, quase 4 horas, e apressou o passo. Sua ideia era um dia lançar o chá instantâneo na Inglaterra. E ela sabia que seria bom se inteirar de como as agências de publicidade inglesas funcionavam. Marcara um encontro com Anthony Beckins, o cabeça da firma recomendada por Nate Feldman, para conhecer o trabalho dele e discutir custos e estratégias. Ela sabia que se pudesse se concentrar nos negócios, conseguiria se esquecer das preocupações, pelo menos por algum tempo. Estava tão absorta em seus pensamentos, na esquina da Southampton, com a Tavistock, que não percebeu antes que fosse tarde o carregador que vinha em direção, com caixotes de alface. Fazendo de tudo para se desviar do caminho dele, ela caiu e se chocou contra a parede de um prédio de tijolinhos. O homem passou rente a ela. "Olhe por onde anda, madame", ele gritou. "Eu?", disse Fiona, atordoada pela queda. "Você é que tem que olhar por onde anda, seu desgraçado." O homem lhe jogou um beijinho e desapareceu na esquina. "Eles são diabólicos", disse uma voz. Fiona se virou e viu uma mulher que carregava um cesto de flores. "Você está bem, querida?" Ela ajudou-a a se levantar. "Acho que sim, muito obrigada." "É preciso prestar atenção quando se anda por aqui. Eles derrubam você num piscar de olhos." "Tchau, então." "Tchau", disse Fiona, virando-se para procurar sua bolsa. Avistou-a na calçada e inclinou-se para pegá-la. Ao se abaixar, sentiu um ponto dolorido no ombro. "Devo ter batido quando caí", pensou. Aprumou-se, fez uma pausa para massagear o ombro e viu a causa do seu desconforto. Uma placa de bronze. Era polida e nela se lia: "Bristol's, de Covent Garden. Vendas por atacado. Joss e Jazz Bristol, proprietários." Ela olhou a placa por um minuto inteiro, lendo e relendo as palavras seguidas vezes e por fim murmurou: "Não pode ser." "Não é ele", disse para si mesma. "Por que abriria um negócio só dele? Ele trabalha na Pattersons. Talvez já esteja até comandando a empresa, mas pode ser ele. Quem mais poderia ser? Ele tem um irmão mais novo chamado Jimmy." Ela se lembrou vagamente que poderia ser o John. J.A.S. Bristol. E também tem as irmãs, mas não se lembrava de nenhuma delas.
Tentou engolir a saliva, mas sua boca estava toda seca, suas mãos tremiam. Tentou se convencer de que o tremor se devia ao tombo. Homens e mulheres, todos trabalhadores do mercado, passavam por ela. Alguns a ignoravam, outros a olhavam com curiosidade. Ela olhou para a porta. Está pintada de um verde intenso, tal como as fachadas das mercearias dela e de Michael. Lembrava-se de ter visto esta mesma cor na fachada da Fortnum & Masons, um dia naquele passeio. Ambos gostaram da cor e concordaram que era maravilhosa para a porta de uma loja. Ela queria subir, queria vê-lo, mas estava com medo. Deu um passo na direção da porta e se deteve. Não, disse para si mesma, não faz sentido, você só vai se machucar. Volte e comece a caminhar. Pelo menos vai poder dizer que nunca o viu feliz com a aliança dela no dedo, mas continuou parada. Vai! Ela sibilou para si mesma, agora, sua tola. Ela voltou a caminhar, primeiro com os passos tímidos e depois decididos. Chegou no número 32 da Tavistock e girou a maçaneta, mas logo desistiu e voltou, correndo para o prédio da esquina. Medo era algo que ela sempre enfrentara na vida. Podia lidar com isso. A raiva e a dor já tinham passado. Ela só queria vê-lo outra vez. Da mesma forma que teria gostado de ver qualquer velho amigo. Ela só queria dar uma passada por lá para ver como ele estava. Mentirosa, ela murmurou. O que ela queria ver eram aqueles incríveis olhos azuis. Deteve-se do lado de fora do prédio, respirou e o olhou. As portas amplas, parcialmente abertas, revelavam que era um armazém. Ela duvidava que ele estivesse lá. A porta verde deve levar aos escritórios, ela raciocinou. Tentaria esta porta. Respirando fundo, empurrou-a, abriu-a e subiu um lance dos degraus que davam para uma ampla área de recepção. Avistou um balcão de madeira comprido, com duas jovens sentadas atrás, datilografando com furor. Uma terceira mesa tinha 2 telefones, que tocavam continuamente e eram atendidos por um rapaz afobado, que não tirava os olhos de um grande relógio na parede. Caixotes de frutas, legumes e verduras frescas amontoavam-se a esmo. Para serem inspecionados e selecionados, ela pensou. Parado no centro do lugar, um garoto em traje branco de cozinha, que acabara de chegar com um envelope debaixo do braço, se recusava a entregar a missiva para um funcionário irritado. É o menu para a festa, ele disse desafiadoramente. O chefe Reynolds disse que era para entregar ao patrão e não a um funcionário xereta. O funcionário ameaçou torcer o pescoço dele. Tanto o rapaz que operava os telefones como as datilógrafas não tinham notado a presença de Fiona. Ela começava a se desesperar por não ter despertado a atenção de ninguém quando viu uma moça loura e muito bonita conversando com 2 carregadores ao lado do segundo lance de escada, que dava para o interior do armazém. Depois de entregar algumas folhas para eles, a moça virou-se para ela. A jovem encarou-a por alguns segundos e em seguida, com um olhar estranho, que para Fiona era quase de alarme, disse: "Em que posso servi-la?" Eu gostaria de falar com Joe Bristol, disse Fiona. A moça hesitou. Desculpe, ela disse, mas ele não está aqui agora. Diga uma coisa, o Sr. Bristol é da Montague Street, em Whitechapel? Sim. Com o coração aos pulos, Fiona abriu a bolsa e pegou um cartão de visita. Posso deixar isso para ele? Ela perguntou. Claro. Ela sentia os olhos da mulher cravados nela, enquanto escrevia um bilhete no verso do cartão e o entregou para ela. Se não for incômodo, de forma nenhuma.
Tchau. Tchau, então, disse Fiona, sentindo-se incomodada e desapontada. Depois dirigiu-se para a saída rumo a Tavistock Street, para uma reunião na Beckens e Brown. Cat Bristol permaneceu com os olhos cravados na bela mulher de cabelos negros, até que ela sumisse, e depois olhou para o cartão em sua mão. Senhora Nicholson, lia-se neles. É ela, Fiona. Tenho certeza, ela disse para si mesma. Tem um rosto difícil de esquecer. Embora, é claro, tenha se esquecido do meu, ela pensou irritada. Quantos anos eu tinha mesmo? 8 anos, quando nos vimos pela última vez. Cat! Ecoou uma voz pelo corredor. O que é, Joe? Ela olhou para trás do balcão de recepção, na direção do corredor. Seu irmão estava com meio corpo inclinado para fora da sala dele. Preciso da lista de convidados para o sábado. Pode trazê-la, querida, agora mesmo. Ele desapareceu de volta ao escritório. Cat olhou outra vez para o cartão. Isso não é da sua conta, disse para si mesma. Mas em todo caso, leu a mensagem. Querido Joe, estou em Londres por algumas semanas. Hospedei-me no Savoy. Adoraria te ver. Atenciosamente, Fiona Finnegan Soames. Cat mordeu o lábio. Você devia ter pedido que ela aguardasse, dizia sua consciência. Devia ter avisado ao Joe. Ele vai ficar furioso quando souber o que você fez. Ainda está em tempo de alcançá-la. Vá atrás dela. Ela caminhou até a saída e parou e se perguntou por quê? Para quê? Para abrir velhas feridas? Fiona Finnegan está casada, senhora Nicholas Soames, é isso que o cartão diz, não é? Não faz sentido correr atrás dela, nenhum sentido. E por que ela quer vê-lo? Talvez ainda esteja zangada com ele, ela conjeturou. Talvez queira algum tipo de revanche. Talvez queira mostrar que está bem casada e solidamente comprometida. Cat imaginava a expressão que o irmão faria quando lesse o cartão. O idiota sairia correndo como um louco até o Savoy. E depois de vê-la, depois de ouvi-la falando do marido e da vida maravilhosa que tinha em Nova York, ficaria um trapo. Ela amava muito o irmão e sofria com a tristeza que sempre via nos olhos dele. Ela sabia que a tristeza teria um fim quando ele se apaixonasse de novo. E sabia que isso nunca aconteceria se ele visse Fiona. Ela havia prometido a Sally Gordon que a ajudaria a conquistar seu irmão e manteria a promessa. Os dois tinham conversado no casamento de Jimmy e parece que a conversa foi boa. Joe se mostrara encantador e Sally estava muito bonita na ocasião. Por que ele não se apaixonaria por ela? Formavam um lindo par. Joe acabaria percebendo isto, e a reaparição de Fiona na vida dele destruiria tudo. Cat, gritou Joe outra vez, cadê a lista de convidados? Ela decidiu rapidamente, rasgou o cartão e jogou os pedacinhos de papel fora. Enquanto eles caíam na lata de lixo, ela gritou, espere, já vou, estou indo. Capítulo 73. Foi ele, sargento, disse E.C. Macpherson, agitando um maço de folhas de papel no ar. Rod saiu da frente do pequeno espelho, dependurado na porta do seu armário, e olhou para o outro. Acontece que não foi, ele retrucou. É impossível que tenha sido, ele está morto. Sim, você está certo, disse Macpherson, obediente. Mas cá entre nós, como hipótese, o relatório do legista indica que o filho da mãe está vivinho da Silva. Meu Deus, suspirou Rod. Voltou-se de novo para o espelho e acabou de ajeitar os emblemas de metal em sua gola. Chegara uma carta 10 minutos antes, convocando sua presença no gabinete do seu superior. Ele tinha que ir imediatamente.
Já esperava pela convocação e sabia, por antecipação, o que lhe seria perguntado. 2 dias antes, Macpherson e outro policial tinham alertado sobre a presença de um cadáver em decomposição, enfiado numa privada, nos fundos, de uma casa abandonada na Troll Street. Um bando de garotos o descobriu. Macpherson reconheceu o casaco vermelho espalhafatoso e identificou o corpo como sendo de Maggie Riggs, uma prostituta. A garganta tinha sido cortada e houve uma tentativa de fazer o mesmo no rosto. O bolso do vestido estava rasgado e sem dinheiro, e Rod declarou que ela fora vítima de um assaltante que usou de violência. Ele omitiu da imprensa a descrição dos ferimentos, querendo evitar comparações entre esse crime e os assassinatos do estripador. E agora teria que apresentar o relatório do legista ao superintendente e garantir que seus oficiais estavam patrulhando ruas, noite e dia, e que tudo estava sob controle. Deu um olhar de aprovação para si mesmo e virou-se, tentando ver o máximo que podia do pequeno espelho. Depois voltou-se para Macpherson e disse: "Estou bem." Macpherson olhou para a gola de Rod, para os ombros, para o bolso da frente, ornado de insígnias, nos trinques. E o assassinato do Quinn, soube de alguma coisa? Nada. Nadinha. Ninguém ouviu nada, nem viu alguma coisa. E alguém dali vê alguma coisa, sargento? Olhando de fora, dá para pensar que todo homem, toda mulher e toda criança de Whitechapel é surdo, mudo e cego. Se fosse cometido um assassinato no meio da Commercial Street ao meio-dia de sábado, ninguém veria nada. Rod balançou a cabeça. Em Whitechapel não chove. Cai um aguaceiro. Ele pensou. Primeiro o duplo homicídio no Tage. E agora a prostituta dilacerada. Continue alerta, Macpherson, disse Rod. Talvez a gente esteja na direção errada. Pensando em Sheehan e Malone, pode ser um outro. Quem tinha a bronca do Danny? Quem devia dinheiro para ele? Quem estava em dívida com ele? Dê uma prensa no barman. O nome dele é Potter. Disseram que ele tem lucrado com o ópio. Ameaça o negócio dele. O senhor sabe onde ele mora? Na Dean Street. Obrigado, chefe. Deixarei o relatório na Troll, na sua mesa. Macpherson se retirou. Rod deu uma última espiada no espelho, satisfeito por ter cortado o cabelo e ajeitado a barba no dia anterior. Parecia cansado, mas quanto a isso não podia fazer nada. Desde que vira Fiona e soubera do que acontecera realmente com Paddy, ele passou a ter dificuldade para dormir, tentando vislumbrar um jeito de pegar Sheehan. Buscava desesperadamente uma solução. Queria ajudar Fiona. Não podia decepcioná-la. Mas os dias passavam e ele continuava sem solução. Pegou o relatório, naquela noite já em casa, e de cabeça fresca pensaria outra vez no problema. Agora tinha uma reunião. Mas quando estava para sair de sua sala, ouviu uma gritaria vinda da frente da delegacia. Entrem aí, seus bastardos, andando, os dois. Opa, espere um minuto, gritou um dos seus oficiais. Ouviu-se um barulho de luta e depois uma batida. Um homem berrou de dor e em seguida, tente fugir de novo que eu quebro a sua perna. Ripton, o que está havendo? Gritou Rod, enquanto se dirigia para a área de recepção da delegacia. Não tenho certeza, senhor. Rod olhou para a porta. 2 homens entravam. Cambaleavam para ser exato. Seus rostos estavam ensanguentados, suas roupas rasgadas. Atônito com a ilusão, Rod balançou a cabeça.
Aproximou-se dos homens e se deu conta de que o conhecia. Era Reg Smith e Stan Christ, os homens de Baldershirran. Bom dia, Sargento O'Meara, disse uma voz atrás deles. Um rapaz incrivelmente musculoso de shorts e com uma bandana vermelha deu um passo à frente. Foi seguido por outro jovem em trajes parecidos. Lutadores, pensou Rod. Percebe-se pelas roupas. Eles não conseguem evitar, parece uma marca. Eu conheço vocês dois? Ele perguntou enquanto observava a cicatriz no queixo de um deles e o nariz achatado de lutador no outro. Tom Smith, disse o primeiro rapaz, sério. Dick Jones, disse o segundo. Então, só está faltando o Harry Bullocks, replicou Rod. Não entendi, sargento, disse Tom. Não banque o espertinho comigo, rapaz. Que vocês estão fazendo aqui? Eles têm algo a dizer para o senhor, disse Tom, dando um empurrão nos dois homens. Falem, seus babacas. Alto e bom som para todo mundo ouvir. Nem Reg nem Stan falaram. De cara feia, Tom estalou os dedos de maneira ameaçadora. Reg estremeceu. Com os lábios trêmulos, Stan falou. Fomos nós que matamos o Dan Quinn e a amante dele. E quem mais? Perguntou Tom. O Baldershirran. Rod olhou para Reg e Stan, impressionado. Vocês estão prontos para assinar uma confissão? Eles assentiram com a cabeça, sentindo-se miseráveis. E Rod pediu oficiais que os tirassem dali. Tom e Dick se prepararam para sair. Esperem um minuto, ele ordenou. Como é que eles ficaram desse estado? Não sabemos, nós os encontramos assim do lado de fora de um pub. Do lado de fora de um pub? Que pub? Qualquer um que o senhor quiser. Vocês trabalham para quem? Perguntou Rod. Tom sorriu. Não estou entendendo o que o senhor quer dizer, sargento, ele disse. Ah, você não está entendendo o que quero dizer? Rod caminhou até a porta, bateu-a e trancou-a. Será que alguns dias na cadeia ajudariam a clarear o seu entendimento? Sob que acusação? Sob a acusação de que aqui mando eu, e não há ninguém que me impeça, que tal? Tom olhou para Dick e este assentiu com a cabeça. A gente trabalha para um amigo do Danny Quinn, para um homem que não acha certo que o Baldershirran se safe do assassinato. Amigos, uma ova. Vocês trabalham para o Malone. Patrão de vocês, o Sheehan, está fora do caminho. Ele me deu o Reg e o Stan e agora imagina que farei o resto do trabalho sujo para ele, não é mesmo? Nenhum dos dois respondeu. Eles se limitaram a encarar Rod com um olhar, ao mesmo tempo polido e respeitoso, superior e furioso. Mas o que ainda não entendi, continuou Rod, é por que Malone matou o Reg e o Stan. E por que não mata o Sheehan? A menos que o Sheehan tenha evaporado e Malone não esteja conseguindo achá-lo. Talvez seja isso. Talvez ele esteja usando esses dois paspalhões como isca. Ele sabe que o Sheehan os quer na cadeia. Tem medo de que falem alguma coisa. Ele viria soltá-los. E se mostraria e Malone o pegaria, estou certo, rapazes. Tom engoliu em seco, Dick fez cara de espanto. Nenhum dos dois disse uma só palavra. Rod destrancou a porta, já tinha obtido as respostas que queria. Passar bem, rapazes, ele disse, digam ao Sr. Malone para ficar lá ao lado dele do rio. Digam que se não fizer isso ele vai se arrepender. Tom deu uma parada ao sair.
O senhor pode indiciá-los, sargento? Ele perguntou. Se assinarem as confissões, sim. E o Sheehan também, pelo assassinato do Quinn? Se conseguirmos evidências suficientes contra ele, ou se conseguirmos que ele assine a confissão, sim, respondeu Rod. Tom balançou a cabeça em assentimento. Danny Quinn era um bom homem e não merecia morrer daquele jeito. O Bowler Sheehan é que merecia. Ele tem que ser enforcado por isso, ele sorriu, de um jeito ou de outro. Deixem isso por nossa conta, aconselhou Rod. Se o Sheehan aparecer morto, eu vou atrás de vocês. Tom e Dick, porém, já tomavam o caminho da rua. Rod os observou por alguns segundos. Estava tão distraído, tão surpreso com o presente que lhe caíra no colo, que se esqueceu de que segurava o relatório sobre o assassinato da prostituta e que ele já devia estar a caminho do escritório do superintendente. Tom estava certo. Bowler teria que ser enforcado. Não só pelo assassinato de Derry e Jane, mas também pelo de Paddy Finnegan. Teria que ser. Pelo menos ele já tinha um plano com poucas possibilidades de sucesso, mas um plano. Precisava agir com rapidez, antes que a notícia da prisão de Stanley Wragg se espalhasse e Sheehan fugisse de vez e ele nunca mais o encontrasse. Ripton, ele gritou. Sim, sargento. Pegue alguns homens e me tragam Bowler Sheehan. Vasculhem cada buraco de Whitechapel e me tragam o homem. É para já, senhor. E Ripton, sim? Façam isso antes que aqueles dois o encontrem, acrescentou Rod, apontando o polegar para a porta. Eu preciso dele inteiro.